tudo bom? É emocionante, né? É uma mistura de emoção com nostalgia assistir o clipe de novo depois de tantos anos. Como é que isso é pra vocês, hein? Aqui vamos nós para mais uma aula de inglês e análise, só que dessa vez, Paper Cut, do Linkin Park. Caso você não tenha assistido nenhuma das 5 aulas do Linkin Park que a gente já fez aqui no canal, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo. E lembrando que assim, como o pedaço do rap dessa música, de Paper Cut, é um tanto quanto treta, eu recomendo para que você assista a nossa última aula que foi com Faint, porque nela eu ensino a como cantar músicas rápidas em inglês. E a gente vai precisar bastante dela hoje. Então, sabe, já pega seu cafezinho, a sua água, seu chá, se aconchega, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha para que a gente possa, assim, né, começar a aula decentemente. Tomaram água hoje? E eu já vou te dar um spoiler que é o seguinte, fique nessa aula até o final, porque farei uns comentários sobre o que eu acho dessa música no sentido de o que ela quer dizer e vou apontar algumas coisas no clipe que não sei se você já tinha percebido. Paper cut. Paper cut. O que significa essa palavra? Paper cut. Assim como faint, paper cut não aparece em nenhum momento da letra. Ou seja, mais uma vez, o título carrega o conceito por trás do que a gente vai estudar. Mas, se nós formos pensarmos só na tradução crua dessa palavra, a gente pode pensar de duas formas, basicamente. A primeira sendo literalmente um paper cut, ou seja, uma super minor injury, né? Um machucado super minúsculo, mas é aquele negócio, gente, que machuca, que parece que corta até a alma. Mas paper cut também pode ser usado metaforicamente. A gente sabe que Linkin Park tem bastante dessas metáforas, né? Então, assim, algo que machuca, algo que é irritante, mas no final das contas dói muito mais do que deveria, ou do que é esperado. E tem uma expressão no inglês que diz It's a death by 1,000 cuts, or it's a death by 1,000 paper cuts. Que é algo que é muito demorado e doloroso, mas na verdade só chegou nesse ponto de estar, tão insuportável por conta de pequenas partículas, pequenas situações, problemas minúsculos. Então é como se fosse um acumulado de pequenos sofrimentos. Fica aí a reflexão pra você, agora vamos ver a letra. Primeiro verso. Why does it feel like night today? Something in here's not right today. Why does it feel like night today? Why does it feel like? Why does it feel like? Por que parece? Why does it feel like night today? Por que parece como noite hoje, né? Por que hoje está parecendo como uma noite? Inclusive, a gente tem um ditado bem parecido em português, né? Segunda linha. Something in here's not right today. Algo aqui não está correto, não está certo hoje. E ele fala something in here. Algo aqui dentro. Mas, né, pode ser in here, pode ser in here. É in here onde? Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. Why am I so uptight today? Então, por que why am I so uptight? Então, so é um intensificador, né? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou tão agitado? Paranoias, all I got left. E olha aqui que legal. Esse paranoias, eu já comentei disso num outro vídeo, mas esse apóstrofo aí, ele não é de plural. É a paranoia. Ela é tudo o que sobrou, ela é tudo que eu tenho. Que é a mesma coisa de something in here's not right today. Here is. Essa é uma contração do verbo to be também. Is. Here is. Então, cuidado com o contexto, porque esse left não é de esquerda, né? What is left é o que restou, o que sobrou. É o passado do verbo leave. I leave today at 5. I left yesterday at 5. Eu saio hoje às 5. Eu saí ontem às 5. E olha só que bacana a parte de rimas e os sons, né? Igual a gente já conversou na aula sobre como aprender músicas rápidas, aqui a gente tem bastante rima. Primeiro porque a gente tem a mesma palavra terminando 3 linhas. Today, today, today. Mas nós também temos night, right, uptight. E nessas palavras a gente não necessariamente precisa pronunciar a letra T, mas caso você venha pronunciar, não está errado. E também 2 perguntas começando com why. Por quê? Why does it feel like night today? Why am I so uptight today? Então vamos ler esse trecho uma vez. Why does it feel like night today? Something in here is not right today. Why am I so uptight today?
Paranoia is all I got left. Próximo verso. I don't know what stressed me first or how the pressure was fed, but I know just how it feels like to have a voice in the back of my head. I don't know what stressed me first significa eu não sei, I don't know, what stressed me first, o que me estressou primeiro. E é legal porque stressed é uma palavra muito próxima do português, então fica fácil da gente lembrar. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o final da pronúncia, né? Não é stressed, é stressed. Stressed. Se você quiser saber mais sobre palavras que terminam com ed e suas pronúncias, link aqui embaixo e aqui também. I don't know what stressed me first or how the pressure was fed. Ou como or how the pressure, a pressão, was fed. Foi fed. O que é esse fed? Alimentada. Fed vem de feed, to feed. Alimentar, né? Inclusive, você já reparou nisso? Ali nas redes sociais, quando a gente fala o feed, por que será que é feed? Porque a gente tem que alimentar o nosso feed. Talvez você não sabia dessa. Eu não sei como que a pressão foi alimentada. Então ele basicamente está falando aqui, eu não sei de onde que isso surgiu e eu não sei nem como chegamos a esse ponto. Tipo assim, como que a pressão foi aumentando, 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 foi alimentada, alimentada, alimentada para chegar ao ponto em que eu me encontro. Então, ele não sabe de nada disso. But I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. But I know. Então, antes a gente teve o I don't know. Agora não. But I know just what it feels like. Eu sei muito bem just what it feels like to have a voice, ter uma voz in the back of my head. Ter uma voz no fundo da minha mente, da minha cabeça. Aí a música vai esquentando, a música vai esquentando. Até aqui não é nem tão rápido, né? A gente pode até concordar. I don't know what stressed me first or how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Inclusive, essa segunda parte aqui, ó, but I know just what it feels like, tem uma vibe meio Slipknot, vocês não acham? But I know just what it feels like. Eu acho que tem. Vem comigo, vamos nessa. Inclusive, você gostaria de Slipknot por aqui? Mas, gente, esse é um canal também, assim, que é family friendly, então a gente tem que pegar o quê? Umas musiquinhas, assim, mais light, na medida do possível. Eu sei que a gente tá falando de Linkin Park, mas, assim, tô falando de palavrão, entendeu? Termos mais pesados. Vocês me ajudam? Então, coloca aqui embaixo o nome de uma música que você ama do Slipknot. Eu já ia falar Sleep Token. Sleep Token podia ser também. Hã? Vou deixar aí com vocês, deixa aí embaixo. Like a face that I hold inside, a face that awakes when I close my eyes, a face that watches every time I lie, a face that laughs every time I fall and watches everything. Então, like a face that I hold inside, como um rosto, uma face that I hold inside, que eu seguro, que eu prendo, né? I hold inside, que eu guardo dentro de mim. E essa parte é interessante porque é muito difícil manter o fôlego, né? A face that awakes when I close my eyes. Olha que loucura. A face that awakes, ou seja, um rosto, uma face, a gente pode também encarar como um lado. That awakes, que desperta, que acorda. When I close my eyes, quando eu fecho os meus olhos. O que isso quer dizer? Eu sei que vocês gostam que eu traga a tradução e depois eu interprete, mas eu não tenho como pular isso aqui, tá bom? Então vamos, let's cope. Let's cope. Que é o seguinte, esse close my eyes é o quê? Será que é o momento que ele se dispersa? Que ele se distrai? Então esse close my eyes é quando o outro lado vai e aflorece? Ou é quando ele literalmente vai dormir que ele sente essas sensações? E aí segue, a face that watches every time I lie. Então uma face, um lado, um rosto, que assiste, that watches. Não é que ela vê, ela assiste. Every time I lie. Todas as vezes que eu minto. Ou também pode ser todas as vezes que eu me deito. Nós temos essas duas possíveis interpretações. E várias pessoas falaram até disso quando a gente falou foi de Heavy is the Crown, né? Que também aparece o mesmo verbo por lá e eu interpretei como mentir, mas pode ser deitar também. Então, como ele falou close my eyes, eu acredito que seja toda vez que eu me deito, toda vez que eu me recolho, né? Nesse sentido. Toda vez que eu fico quietinho, ela tá ali me assistindo. A face that laughs every time I fall. Então, mais uma vez, um rosto que dá risada, que ri quando eu caio. O fall pode ser literalmente cair, mas eu não acredito que seja isso agora. Toda vez que eu falho, toda vez que eu faço algo errado, toda vez que eu me ferro, ela tá ali dando risada. And watches everything. E ela assiste tudo. And watches everything. Então, o que é legal dessa parte aqui em relação ao inglês é nós observarmos a conjugação dos verbos, porque tá falando da face, tá falando do
rosto. Tá falando desse outro lado, né, que nós temos. Você, eu, todos, mas aqui, né, enfim, a gente vai ver sobre isso depois. E assim como vocês podem ver, os verbos estão terminados todos com S, né, e tem uma variação, vai depender do verbo e tudo, mas, por exemplo, desses aqui, watches é um que foi adicionado ES, enquanto awake adicionou só o S, assim como o laughs também foi só o S. Mas se você tiver para você que sempre quando a gente estiver falando de ela, ele, né, ela quem? Essa face, né? Os verbos sempre vão terminar com esse som de S. Aí claro que na parte da escrita e também em algumas palavras a pronúncia vai ser diferente. Próxima parte. So I know that when it's time to sink or swim, that the face inside is here in me, right underneath my skin. Então eu sei que, so I know that it's time to sink or swim. Então eu sei quando é a hora de afundar ou nadar, porque the face inside is here in me, porque a face está aqui em mim, right beneath my skin, bem embaixo da minha pele. E esse right beneath my skin, ele pode ser nesse sentido de que a pele cobre esse sentimento que ele está sentindo. E aqui nesse trecho a gente também tem a rima de swim e skin. Então é basicamente ele estar nesse constante alerta de que ele tem que reagir. De ou de afundar, então, ou de se entregar, ou de nadar. Porque ele sabe que essa face, esse rosto, tá bem embaixo da pele dele. Então ele não tem como fugir. Ou ele luta, ou ele cede. Então dessa parte a gente já emenda direto no refrão. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop where I'm hearing within. It's like a face inside is right beneath my skin. Então, it's like I'm paranoid. É como se eu estivesse louco, paranoico. It's like I'm paranoid. Looking over my back. Olhando para trás, né? No sentido de verificando se tem alguém atrás de mim. To look over pode ser revisar também, olhar, dar uma olhada por cima. Mas to look over my back é para ver se não tem ninguém perseguindo. It's like a whirlwind inside of my head. Então é como um redemoinho, até mesmo como um tornado, um furacão, um tufão. Inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like I can't stop. É como se eu não conseguisse, como se eu não pudesse parar de ouvir hearing within, o que eu escuto de dentro. It's like the face inside, it's right beneath my skin. Então, mais uma vez, tá tão próximo, tá tão perto, tá tão tudo que parece que ela tá embaixo da minha pele, fazendo parte de quem eu sou e de como eu vivo. E eu não sei se você tinha percebido até agora, mas até aqui na música ele fala só sobre ele, certo? A partir de agora muda um pouco. Olha só. Então ele fala, yeah, I know I got a face in me. Então ele fala assim, tipo, não, yeah, eu sei. I know I got a face in me. É, eu sei que eu tenho um rosto, uma face, um lado dentro de mim. It points out all my mistakes to me. Ela aponta, ela mostra, ela joga na minha cara todos os meus erros. To point out. Mas, querido, you've got a face on the inside too. Você tem uma face dentro de você também. And your paranoia is probably worse. E a sua paranoia é provavelmente pior. Então aqui pela primeira vez ele está se dirigindo a você, a mim, a quem? Será que ele está falando com ele mesmo? E daqui a pouco vocês já vão entender por que eu tô falando isso. Seguimos, vamos seguir. I don't know what set me off first, but I know what I can't stand. Everybody acts like the fact of the matter is I can't add up to what you can. I don't know what set me off first, but I know what I can't stand. Everybody acts like the fact of the matter is I can't add up to what you can. I don't know what set me off first, but I know what I can't stand. Então, eu não sei, mais uma vez, o que deu esse começo, o que iniciou essa sensação em mim. I don't know what set me off first. Então, ele tá meio que repetindo a ideia que ele já falou antes. But I know what I can't stand. Mas eu sei o que eu não suporto, o que eu não aguento. What I can't stand, o que eu não suporto. Everybody acts like the fact of the matter is that I can't add up to what you can. E add up to também é um phrasal verb que é chegar em um resultado. Então, quando a gente olha para essa frase, basicamente o que ela está falando é o seguinte:
Everybody acts like, todo mundo age como, né, vive como. The fact of the matter, o fato da questão, o fato do assunto, como se a questão X, o problema principal, é I can't, eu não consigo, add up to, chegar ao mesmo resultado ou ser tão bom what you can, que você consegue, o que você faz, o resultado que você gera, ok? E a gente volta para a mesma estrutura do pré-refrão de antes, só que agora ele, mais uma vez, ele não tá falando só dele. But everybody has a face that they hold inside. Todo mundo tem essa face que guarda dentro de si, né? Cada pessoa. E aqui é muito legal observar esse everybody has, né? Porque everybody é todo mundo. Então parece que a gente vai conjugar no plural, né? Mas na verdade não. Everybody, everyone, inclusive você pode fazer essa associação para lembrar que everybody a gente sempre vai conjugar no singular, na terceira pessoa do singular, ok? Então, everybody has, everyone has a face that they hold inside. E aí repete a mesma estrutura, porém muda um pouquinho. Então, ó, a face that awakes when I close my eyes, mesma coisa, até aí normal. A face that watches every time they lie. A face that laughs every time they fall. Então agora ele já tá falando deles, né? Então ela agora observa e assiste as outras pessoas, critica, julga as outras pessoas. E ele repete também a próxima parte, só que também alterando um pouquinho. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too. Então a face de dentro tá também assistindo, observando você. Right inside your skin. Bem embaixo, bem dentro da sua pele. E aí, depois desse trecho, o refrão repete 2 vezes e aí fica ali, tipo um corinho no final, repetindo só a última frase do refrão. E aí a gente entra na parte C. The sun goes down, I feel the light betray me, the sun goes down. E nessa parte também é muito legal a gente pensar em várias coisas diferentes. The sun goes down, então o sol se põe, né? O sol se abaixa, o sol cai, o sol desce. I feel the light betray me. I feel the light betray me. Eu sinto a luz me trair. Não é que a luz me traiu, eu sinto a luz me trair agora. Então, the sun goes down dá essa sensação de abandono, né? O sol se foi embora, agora eu estou o quê? Sozinho. Mas o sol também pode significar como o sol acabou se pondo, o dia está acabando, ou seja, mais um dia e eu estou nessa situação, porque the light betray me. A luz me trai, ou seja, quando a luz deveria trazer uma esperança, trazer a sensação de um novo dia, de um novo começo, de um recomeço, quantas vezes fossem, isso não acontece. E vai o sol mais uma vez se pôr. Então a luz me trai. Porque eu acho que o dia vai ser diferente, mas ele acaba não sendo. E outra forma de interpretar esse The Light Betray Me pode ser de a luz trazer à tona quem ele realmente é ou a situação que ele está passando. De, tipo, exposição mesmo, da pessoa se sentir vulnerável na frente de outras pessoas. E aí, mais uma vez, depois dessa parte C, que nas últimas músicas foi bem agitado, né, gente? Muitos gritos, muito gutural, mas essa aqui é mais tranquila. E a música acaba, né? Ela só tem uma mistura entre o refrão e essa parte C, né? Misturando essa parte do sol e tudo mais. E é isso. Agora vamos lá. Vamos olhar para tudo isso que a gente acabou de ver e eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sensação que te dá e sobre o que essa música fala no final das contas. A temática que sempre tá costurando as músicas, né? Sempre aparecem várias músicas diferentes do Linkin Park. Elas, querendo ou não, sempre trazem esse cunho bem mental de como a gente se sente, de como a gente percebe a vida, percebe o mundo, as nossas interações com as outras pessoas. E nessa música não é diferente, mas uma coisa que ficou muito clara pra mim aqui é a autocrítica. Então, claro que a gente tá a música inteira falando de 2 personagens, né? A pessoa que canta e o monstro, basicamente, que ela tá lidando do lado de dentro. Isso também é muito representado no clipe, né? Quando você vê, tipo, a banda chega ali naquela sala. A sala tem uma estética, a banda tem outra. Os músicos da banda não pegam os instrumentos que eles geralmente tocam pra uma música que não tem nada de acústico. Então, assim,
Que é, vocês estão ficando doidos? Esse cenário que não tem nada a ver com vocês, esses instrumentos que nem fazem parte da música. Essa é a primeira parte. E aí, no que o clipe vai caminhando, você vai vendo os elementos que estão aparecendo. A câmera vai de um lado para o outro e mostra o segundo ambiente, que é uma coisa, gente, eu lembro quando eu assisti esse clipe quando eu era pequena. Eu tinha uma aflição. Eu adorava a música, mas eu odiava o clipe, que eu achava muito nojento. Muito nojento. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu olho pra aquilo e falo, não gosto. Dá muita aflição. E aí, mais pra frente, quando ele fala que as outras pessoas também têm o bicho, o animal, a outra face, que é representado no clipe, ele vai de um lado pro outro. Então, esse algo invisível que me incomoda, te incomoda, todos nós temos de alguma forma, em algum nível, em algum degrau. O que eu sinto hoje pode ser mais leve ou menos pior do que você tá sentindo. Então, fora todo o caos que é apresentado na música, Linkin Park também sempre traz essa voz de muita empatia. Nessa parte que fala, olha, a paranoia que tá aí dentro de você deve ser pior, não é no sentido de, você que se ferra aí, é muito pelo contrário. É tipo assim, presta atenção, porque você é uma coisa, essa voz que tá dentro de você é outra. Então isso não te pertence. E isso deve estar muito grave. E esse invisível pode ser tanto de pensamentos intrusivos a emoções que muitas vezes fica difícil de ter controle. Né? E no refrão também ele fica cantando e se lembrando que toda hora ele tem que ficar olhando pra trás pra ver se alguém não vai pegar ele, alguém que tá indo atrás dele, enfim. Só que é ele mesmo na própria cabeça dele, né? Então você vê que a pessoa tá num whirlwind, né? Ela tá presa ali naquele turbilhão de pensamentos, são pensamentos incontroláveis. E você já tinha percebido que a estátua que fica ali atrás deles também vira pra eles e fica atrás das costas deles? E tem aquele quadro também, né, daquele rosto, que é um quadro também bem esquisito, né, mas que também fica atrás dos meninos. No sentido de I'm paranoid, looking over my back, faz sentido. E outro fator dentro da composição que eu acho muito inteligente é que a música ela não começa tão rápida, mesmo ela já sendo rápida, e depois ela fica mais complicada. Vocês repararam nisso? Então os dois primeiros versos, por exemplo, eles não são tão complexos de cantar, feito o terceiro e o quarto e a emenda deles com o pré-refrão. Aquilo ali é a representação da velocidade dos pensamentos, basicamente. Então eu acho muito legal ver para os dois lados, tipo assim, pensar no conceito da música e pensar como as coisas conversam, sabe? A ansiedade e a velocidade dos pensamentos incontroláveis é representada pela velocidade que a música é cantada. Palmas, porque isso aí é muito legal, né, gente? Tipo assim, eu acho muito difícil eles não terem pensado nisso. Se não pensaram também, tudo bem, mas assim, né? Qual a parte que eu tô falando? É principalmente essa parte aqui, saindo do quarto verso. Cadê? E aí, valeu a pena ficar nesse vídeo até o final? Eu aposto que sim. Até de prefeita eu já fui chamada aqui pelos comentários e tá sendo incrível fazer essa série de Linkin Park e curtir tudo isso com vocês. É um excelente comeback, vocês não acham? Gente, tá demais, isso aqui tá muito bom. E eu conto com vocês para sugestões da próxima aula aqui embaixo. Qual que é a próxima música do Linkin Park que eu tenho que trazer agora? Pra eu saber que você ficou aqui no vídeo até o final, você vai colocar esse emoji aqui, ó. Você sabe quem ele representa? The voice in the back of your head. The voice in the back of my head. So that's it, guys. Thank you so much for watching and I hope to see you on the next one. Bye. Ai, minha perna. Why does it feel like night today? Something in here is not right today. Why I'm so uptight today? Paranoia is all I got left. É aqui? Se não era, agora é. Ou como... Meu Deus, tá difícil hoje. Vocês me ajudam? Então coloca aqui embaixo o nome de uma música do Linkin... 50 horas de vídeo. Eu preciso tomar mais. So I know that when it's time to sink or swim, that the face inside is here in me, right underneath my skin. It's like a... Oiê. Ai, vida engraçada, galera. É bom experimentar. Minha guitarra tava até combinando com ele, você viu? Não combina? Até eu tô combinando. Não combina? Combina. Ó, isso aqui é xodó, gente. Galera, xodó, galera. It's a wrap.